Irmãos, eu vou falar de um assunto hoje que não dá muito ibope na igreja. Tá? Eu vou falar um pouco sobre oração, que até hoje no estudo de manhã alguém já confidenciou dizendo como é difícil orar. Até pessoas bastante experientes, pastores, amigos nossos, dizem: eu consigo passar 1 hora lendo a Bíblia, mas para passar 15 minutos orando é mais difícil. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a oração. E como eu disse, não é um assunto que dá ibope na igreja. Não são poucas as pessoas também que reclamam quando a oração ela fica um pouco mais comprida. Já passaram por situações do tipo assim: não é aquele irmão orar não, a oração dele é muito comprida, ora muito. Mas o fato é que nós precisamos orar. A oração ela é um relacionamento nosso com o Senhor. Nós precisamos desse relacionamento. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos falar com o Senhor. E nós vamos ver aqui nesse estudo que às vezes é tão simples e às vezes é tão complexo. Mas nós precisamos falar com o Senhor. Nós precisamos do Senhor para todas as coisas das nossas vidas. E de forma direta ou de forma indireta, a Bíblia tem mais de 130 versículos que falam de oração. De orar, de interceder, de suplicar. Então tem muito material, muitas referências que é sobre oração. E como eu disse, pode ser algo tão simples quanto um filho pedindo alguma coisa para o seu pai, para a sua mãe, mas pode ser também algo tão complexo que nós não sabemos como fazer, a ponto de nós não sabermos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E aí nós entramos numa de oração e nós ficamos naquela que, qual é a vontade do Senhor? E aí nós entramos para a nossa própria vontade, do tipo: Senhor, faça a tua vontade, mas não se esqueça da minha. E isso não é o certo. A nossa oração, quando nós colocamos em nome de Jesus Cristo no final da oração, não é um chavão, não é um efeito: eu vou terminar com o nome de Jesus Cristo porque isso é de praxe. Não, nós estamos dizendo: Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade, que essa oração seja de acordo com a tua vontade. Se a minha vontade ela não for a sua, que a sua seja feita e não a minha. Porque nós entendemos e nós estudamos na palavra do Senhor que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a minha é egoísta, a minha é materialista, a minha é para mim, para eu e eu. Então a nossa oração ela tem que ser de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. E quando nós não sabemos chegar nesse ponto, o Espírito Santo ele intercede por nós. Ele nos ajuda na oração, como nós estamos lendo aí, está aí. Quando nós estamos lendo ali em Romanos, no capítulo 8, 26, que diz assim, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Tem algumas traduções que diz por gemidos inexprimíveis. Aqui diz gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E quando o cristão ele chega ao ponto de anseios, de angústia, de desespero, de não saber, não sei se vocês já tiveram essa experiência desagradável, de chegar para orar e as palavras não saírem. Fala, quer orar e mais as palavras não saem. Às vezes a gente não tem o que orar. E aí, como é que faz? Não ora? Ou então a gente começa a orar, depois dos 10 minutos que nós estamos orando, nós lembramos que a partir do segundo nós já esquecemos tudo que nós falamos. Aí a gente volta lá no início para começar tudo de novo. Como eu disse, não é um assunto que traz ibope, mas é um assunto maravilhoso para se falar, que é a oração. Então, quando o cristão ele fica a ponto de encontrar dificuldades em orar, o Espírito Santo ele nos ajuda
trazendo para nós aqui, talvez o Espírito Santo chega e diz assim, aquilo que o João está pedindo é isso, Senhor. Aquilo que a Maria está falando é isso daqui. Ele não sabe como falar, mas é isso que ele está falando. É isso que ele está querendo pedir. Então o Espírito Santo, ele tem esse trabalho de interceder por nós com gemidos impossíveis diante do Senhor, nas nossas fraquezas, nos nossos anseios, nas nossas dificuldades e tudo mais. E aí eu vou fazer uma pergunta que para alguns pode ser uma pergunta bem simples, mas na realidade não é. A quem nós temos que orar? Para quem que nós temos que orar? Por que eu digo isso? Porque conversando essa semana com uma pessoa sobre oração, ela me disse assim, eu peço para Deus, mas se ele não me responder, eu peço para o Buda. Aí aquele que me responder mais rápido, eu creio. Eu falei, mas não existe concorrência de oração, amigo. Falei, a minha Bíblia diz que o meu Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Não divide a glória dele com ninguém. Então, para quem que nós temos que orar? O Catecismo de Westminster, que é dentro da nossa convenção de fé, da Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, ele diz assim, devemos orar somente a Deus? Respostas. Sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir os desejos de todos, é o único em que se deve crer e a quem se deve prestar culto religioso. A oração, que é uma parte especial do culto, deve ser oferecida a Ele somente e a nenhum outro. Será que todos oram somente a Deus? Será que nós conhecemos pessoas que oram a outros deuses? Nós conhecemos pessoas que oram aos outros deuses, mas nós como cristãos, nós só oramos a um Deus, é o Deus único, só existe um Deus. Ele diz isso no livro de Isaías 45, porque não há outro Deus além de mim, eu sou único, vinde a mim. Então nós oramos a este único Deus. Só que no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, nós recebemos uma repreensão a respeito da oração. Tiago está escrito assim, e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Esse é um problema da oração, que nós pedimos para os nossos próprios deleites, para nós esbanjares nos nossos prazeres. E esse tipo de oração, ela não é respondida. Esse tipo de oração, ela não é atendida. E nesse capítulo, se você olhar lá no capítulo de Tiago, Tiago está fazendo uma repreensão sobre o mundanismo. De onde vêm as guerras, ele diz, de onde vêm as contendas que há no meio de vós. E nós não podemos esquecer que ele está escrevendo para cristãos. Ele está escrevendo as 12 tribos que foram dispersas pelo Império Romano. Então ele está escrevendo a povo de Deus. De onde vem a contenda que há no meio de vocês? De onde vem a guerra que está no meio de vocês? Por causa das vossas próprias concupiscências, vossos próprios desejos. Por isso que vocês oram e não recebem, porque vocês oram para esbanjarem nos vossos próprios deleites. E esse tipo de oração Deus recusa. Porque Deus, não há compromisso do Senhor em responder uma oração onde nós pedimos com a motivação errada. Nós pedimos para atender a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Agora, alguém pode dizer, mas irmão, a minha vontade pode ser a vontade do Senhor perfeitamente. Mas a vontade do Senhor prevalece na nossa vida e tem que ser assim. A vontade dele prevalecer na nossa vida. E também não é fácil, não é difícil nós encontrarmos algumas pessoas que acham que a oração do pastor, ou do sacerdote, ou do padre, ou sei lá, do seu guia espiritual, é mais fervorosa do que a sua, ou mais fervorosa do que a minha. Isso nos remete à história da igreja, onde o sacerdote que tinha a responsabilidade de orar, de ler a Bíblia, interpretar, só que isso caiu com a crucificação de Jesus Cristo, irmãos. A oração do Marco, ela não é mais fervorosa, ele não tem mais moral para chegar diante de Deus do que você, do que eu. Todos nós podemos fazer isso, todos nós devemos fazer isso, orar ao Senhor.
E isso nós temos uma passagem no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que Paulo escreve assim, ó: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Aí eu pergunto para vocês, por ele quem? Por Cristo. Só através de Cristo, o único mediador. Se você for para Timóteo, você vai ver que Timóteo diz assim: só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, por ele quem? Por Cristo. Ambos quem? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Ambos quem? Tanto o judeu como o gentil. Tanto o judeu quanto eu e você, que somos gentios, salvos pela graça de Deus. Todos nós temos acesso ao Pai através do mediador, do único mediador, que é Cristo Jesus. Acesso como? Acesso, podemos conversar com o Pai. Nós podemos conversar com Ele. Não existe mais esse distanciamento que existia no Velho Testamento, onde você precisava do sumo sacerdote para fazer a expiação dos pecados. Hoje nós podemos conversar com o Pai. O André estava orando aqui hoje, estava falando com quem? Estava falando com o Pai. Mediante quem? Mediante Cristo Jesus. E por que somente através de Cristo? Porque foi Ele que morreu na cruz para desfazer essa inimizade. Irmãos, quando o Adão pecou, e por consequência todos nós pecamos, houve uma separação entre Deus e nós, um abismo entre Deus e nós causado pelo pecado. O pastor Hélio estava orando aqui sobre a criação que geme, sobre este mundo que nós vivemos, esse mundo que foi afetado terrivelmente pelo pecado. Houve uma inimizade, um abismo entre Deus e nós, e esse abismo ele só foi desfeito, essa inimizade ela só foi desfeita por Jesus Cristo, porque Ele que desfez a inimizade. A Bíblia diz que Ele desfez a inimizade que existia entre Deus e nós, porque se não fosse por Ele, nós não teríamos acesso ao Pai. Foi Ele que morreu na cruz, Ele que teve uma morte substitutiva naquela cruz, foi Ele que perdoou os meus e os seus pecados, foi Ele que derramou o sangue por mim e por você, voluntariamente e por amor. Não foi nenhum outro ou nenhuma outra, foi o único Cristo Jesus. Se você vai para Hebreus, você vai ver que Ele fez isso uma única vez. Não precisa morrer uma vez por ano, simbolizando o sumo sacerdote que fazia no Velho Testamento. Não, Ele morreu uma única vez para salvar todos. Ele perdoou o teu pecado passado, presente e futuro, se você crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Foi Ele que perdoou os seus pecados. Por isso que nós temos acesso ao Pai através dele. Eu vi uma ilustração esses dias que eu achei assim bem interessante. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo está sentado à direita da majestade. Alguém diz assim que quando nós oramos, aí Jesus Cristo cochicha, por favor, não está na Bíblia, eu só estou fazendo uma ilustração. Jesus Cristo cochicha no ouvido do Pai e diz: olha, aquele ali é o Ítalo que está orando. Eu conheço ele, eu morri na cruz por ele. Entendeu? É maravilhoso isso. Porque o Filho está sentado à direita da majestade, e nós sentados juntamente com Ele em fé. Não há necessidade de alguém orar por você. Como eu disse, a inimizade foi desfeita, e também esse abismo foi desfeito pela cruz. Efésios 2, 14, 16 diz assim: porque Ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse aqui em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ele destruiu a inimizade, irmãos, ali naquela cruz. Não existe mais separação, não existe mais abismo, não existe mais esse abismo que é intransponível. Hoje nós podemos ultrapassar esse abismo através de Cristo Jesus, que inaugurou um novo e vivo caminho ali naquela cruz. Pois é, hoje não tem mais judeus e gentios, nós somos Israel celestial. Aquele que é nascido de novo. Crê que o Senhor Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador. Aqui eu quero fazer uma ressalva.
Algumas vezes aqueles judeus, eles apelavam para a genealogia. Nós somos filhos de Abraão. Eu quero dizer para você que ser filho de pastor não resolve nada. Ser irmão de pastor, filho de missionária, eu sou o filho da irmã que tem há 60 anos na igreja, isso não resolve nada. Ter genealogia não resolve nada. A salvação é individual. E o Senhor trata com cada um de nós individualmente. Todos nós nos apresentaremos diante do Senhor individualmente. Então, se alguém acha que vai ser salvo porque é filho do pastor, ou tem a irmã missionária, ou o pai que ficou tantos anos na igreja, eu tenho uma triste notícia para você. Isso não resolve o teu problema. Você precisa se prostrar diante do Senhor e reconhecer que Ele é teu Senhor e Salvador. É individual isso. Não existe terceirização de salvação. Não existe terceirização, é individual, é ação efetiva. Pois é, aí nós vamos falar um pouquinho do ministério de Jesus, diversos momentos na vida de Jesus. Eu não quero esgotar o assunto aqui, porque como eu disse para vocês, são mais de 130 versículos de oração. Mas diversos momentos da vida de Jesus, ele orou e ele orou muito. Nós vemos no primeiro momento, uma das passagens, quando ele tinha que escolher os 12 apóstolos, porque ele tinha muitos discípulos que seguiam ele. Ele tinha que escolher 12 para ter um cursinho intensivo, para andar perto dele. E para escolher esses 12, ele orou. A Bíblia nos diz lá no livro de Lucas, no capítulo 6, 12 a 13, diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E ele orou 15 minutos. Não. Ele passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos. Pois é, Jesus passou a noite toda orando para tomar uma decisão como essa. Foi uma conversa com o Pai durante a noite inteira. Então, nós percebemos que a vida, o ministério de Jesus, foi um ministério de oração. E mais um outro ponto aqui que eu queria ressaltar, eu peguei 2 pontos da vida de Jesus. O primeiro foi esse dele escolher os 12, e depois quando ele estava para ir para a cruz, essa passagem todo mundo conhece, ele estava lá no jardim do Getsemane, e a Bíblia diz que ele orou, mas orou com tanta intensidade que o seu suor, ele formou em gotas de sangue. Mas só que, olha só o que diz Lucas também, no capítulo 22, 39 a 49, 39 a 44, perdão. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de uma pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Que coisa interessante. Jesus, neste momento, também orou, e orou grandemente. Orou de forma intensa, falou com o Pai. A agonia, eu até coloquei aqui, orais para que não entrei em tentação. Essa agonia que ele sentiu, a agonia do cálice da ira de Deus que viria sobre ele. Irmãos, Jesus foi para a cruz e ele atraiu sobre ele, se você olhar João 12, 32, você vai ver que ele diz assim: quando eu for levantado do madeiro, atrairei todos a mim mesmo. Jesus, quando foi para a cruz, ele atraiu todos os pecados da humanidade. E ali houve trevas, não era uma cena bonita de se ver. Ali ele levou sobre si todas as minhas mazelas. Ele levou sobre si todos os teus pecados. Não só teus, de toda a humanidade. Isso para nós, às vezes eu fico pensando nessa passagem e eu não consigo compreender, eu não consigo chegar numa conclusão. Eu só agradeço a Deus, glorifico o nome do Senhor por Ele ter feito isso por nós. E outra coisa interessante, nós temos uma passagem onde Judas,
ele traz Jesus. E como Judas sabia que Jesus ia orar naquele local, ele foi para lá justamente para prender Jesus. Nós vimos isso em João 12, 1 e 2, diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedrão, onde havia um jardim de Getsêmani, no qual ele entrou e os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Era de costume Jesus ir ali para orar, e Judas sabia disso, tanto é que Judas leva os seus guardas justamente naquele local que é para prender Jesus. Ou seja, o ministério de Jesus, quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que a vida de Jesus, o ministério de Jesus, ele esteve pautado em relacionamento com o Pai, em oração, a tal ponto que não sabemos, mas os discípulos, vendo essa postura de Jesus, eles pedem para ele: Senhor, ensina-nos a orar. João 11, 1 diz assim: de certa feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. João Batista tinha ensinado os seus discípulos, era de praxe que os líderes, os guias espirituais ensinassem os seus discípulos a orar, e eles pedem para Jesus, porque eles viam a postura do ministério de Jesus orando. Ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. E aí o Senhor fala sobre o Pai Nosso, que não é um mantra. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida do jeito que foi feito ali, é um esboço, é um norte. Quando ele começa: Pai Nosso que estás no céu, não é para a gente falar: não, espera aí que eu vou orar a oração do Pai Nosso. Então eu repito aquilo como se aquilo ali fosse um mantra, como se eu fizesse repetição daquilo ali, não é, é um norte para nós sabermos quem é o Pai, aquele que nos atende diariamente no nosso pão, aquele que nos livra da tentação, aquele que nos dá o consolo. É essa a função da oração que está ali como a oração do Pai Nosso. Muito bem, nós temos também Pedro, que é um homem de oração. Nós temos uma passagem onde um gentil chamado Cornélio, ele teve uma visão de um anjo, e o anjo falou para ele: olha, vai em tal lugar e chama Pedro, que Pedro vai vir pregar o evangelho para você. E a hora que ele mandou os seus servos chamar Pedro, o que Pedro estava fazendo? Pedro estava fazendo isso aqui, ó. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, à laje, por volta da hora sexta, a fim de orar. Pedro estava ali, ele teve essa visão que vocês conhecem, aquela visão de descer o lençol com aqueles animais, que Pedro diz assim: eu não vou, nunca entrou coisa imunda na minha boca, então eu não vou matar. Mas era uma referência a Cornélio, que depois ele vai na casa de Cornélio e ele prega a palavra para Cornélio, e toda a sua casa recebe a Jesus Cristo. Nós também temos Paulo, que era um homem que era dedicado à oração. E o que nós percebemos que logo na conversão de Paulo, logo no início da vida espiritual de Paulo, quando ele vai para a cidade de Damasco, e o Senhor o derruba por terra, e o Senhor manda que ele entra na cidade de Damasco, e ali ele estava esperando uma pessoa vir falar com ele, e o Senhor manda um discípulo chamado Ananias, diz assim: Ananias, vai lá falar com Paulo, porque ele está numa postura de oração. Olha lá o que diz: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Desde o início, a vida de Paulo era uma vida de oração. Desde o início, ele estava orando. E quando nós olhamos para o livro de Efésios, eu estou fazendo algumas referências, daqui a pouco eu vou chegar no que eu quero mesmo. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, nós vemos Paulo fazendo ali sobre a armadura de Deus, Efésios 6, e ele diz o seguinte, ele começa falando sobre a armadura de Deus: cingir-vos com a verdade, revestir-vos com a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. E no versículo 18 ele diz assim, ele termina com uma instrução para todos os cristãos. 6:18, ele diz assim: com toda a oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, toda aquela relação, a referência que Paulo faz no capítulo 6 de Efésios, ele termina com essa instrução: olha, para você calçar os pés com a preparação do Evangelho, para você embraçar o escudo da fé, para você tomar o capacete da salvação, para você cingir os pés com a verdade, revestido a couraça da justiça, como? Orando em todo o tempo, buscando o relacionamento com o Senhor, falando com o Pai, entregando a nossa vida a Ele, perguntando para Ele como fazer. Irmãos, às vezes nós temos uma postura que é assim: primeiro nós decidimos, depois nós perguntamos para Deus se pode. Quando nós vamos fazer negócio, primeiro nós tomamos a decisão, e quando não dá errado, a gente questiona Deus: Senhor, mas por quê? Talvez ele responde assim: porque você não perguntou? Muitas vezes, muitas decisões nossas, se nós tivéssemos a humildade de perguntar para Deus primeiro, nós não tomaríamos as decisões, nós não compraríamos certas coisas, nós não faríamos algumas coisas. Então, a oração é esse relacionamento com o Pai, e a Bíblia toda fala de oração. A Bíblia inteira fala de oração. E Paulo, no versículo 19, veja bem, se a gente fosse pensar o seguinte: será que Paulo era uma pessoa que precisava de oração? Será que ele precisava que alguém orasse por ele? Ele diz no versículo 19, diz assim: e também por mim, ou seja, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido. Qual que era o objetivo da oração? Por que Paulo estava pedindo oração? Para isso aqui, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, Cristo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo está dizendo: orem por mim. Irmãos, nós às vezes estamos aqui pregando, e quando vem outra pessoa pregar, a nossa postura é o seguinte: bom, já que o fulano vai pregar, bom, é ele com Deus, ele precisa orar ao Senhor, ele precisa estar bem, ele precisa orar ao Senhor. Isso está errado. Seja quem vier pregar aqui, a igreja tem que orar. Nós precisamos orar para que a pessoa que for falar, a pessoa fale na ousadia do Espírito Santo, na intrepidez do Espírito Santo, para que o Espírito Santo converta almas, para que o Espírito Santo salve vidas. Então, seja quem for que estiver pregando, nós precisamos orar. Nós precisamos colocar essa pessoa diante do Senhor. Nós precisamos orar pela nossa família. Nós precisamos orar pelos nossos conhecidos. Nós precisamos orar por aquelas pessoas que não gostam de nós. Nós precisamos orar pela nossa empresa que nós trabalhamos, pelos nossos colegas, para que o Senhor abra o entendimento e eles recebam a Cristo como Senhor e Salvador. Hernandes Dias Lopes diz assim, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim: os homens podem colocar Paulo atrás das grades, mas não podem enjaular a sua alma. Eles podem algemar Paulo, mas não podem algemar a palavra de Deus. Eles podem proibir Paulo de viajar, visitar e pregar nas igrejas, mas não podem impedir Paulo de orar pelas igrejas. Paulo estava em prisão, mas não inativo. Não podia proibir aquele homem de pregar. Não podia impedir aquele homem de orar pelas igrejas. Pois bem, irmãos, quando nós olhamos para o livro de Hebreus, nós vimos ali os heróis da fé. Será que eram todos homens que tinham um relacionamento com o Senhor? Abraão, Isaac, Jacó. Se você for para o livro de Josué, você vai se deparar com uma passagem onde a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Nós não vamos entrar aqui, que não foi o sol que parou, foi a terra que parou, não vamos entrar nesse assunto. Mas Josué orou e o sol parou. Se você for um pouco mais para frente, será que eu vou lembrar do nome? Isaías, que orou e a sombra voltou a alguns graus, 20 graus. Se você for olhar para Elias, o profeta do fogo, que orou, desafiado por 450 profetas de Baal, orou e o Senhor derramou fogo dele e consumiu todo o altar. Se você for olhar para Elias, que orou e ficou 3 anos e meio sem chover,
Se você olhar para Elias, que depois orou, e alguém diz assim, falou assim, você está vendo alguma nuvem? Ele falou, não estou vendo nada, estou vendo a nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, então corre que lá vem chuva, né? Depois de 3 anos e meio. Se você olhar para esses homens, você olhar para Paulo, Pedro, você vai ver que eram todos homens de oração. Se você olhar para Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel orava 3 vezes por dia. As pessoas iam lá cutucar ele estava orando. A Bíblia não fala, mas possivelmente os apóstolos tinham a mesma postura de Daniel. Eram homens de oração. Aí até agora estamos falando de individual, mas será que a igreja, como igreja, precisa orar? A igreja precisa orar como igreja. E nós vamos ver que a igreja, desde o início, ela orou em conjunto. Lá no início, dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós, Paulo falando, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele escrevendo aos Filipenses. E aí nós vamos para o versículo que eu queria, que é Atos 1:29. E orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido. Que situação foi essa? Foi quando Judas tinha se enforcado e aí eles queriam escolher uma pessoa para tomar o lugar de Judas. E eles escolheram dentre várias pessoas e tinha 2 pessoas para escolher, Matias e uma outra pessoa. E o que eles fizeram? Eles oraram ao Senhor. Senhor, qual dos 2? Nós chegamos até aqui, Senhor. Esses 2, qual dos 2 o Senhor vai escolher? E a Bíblia diz que fizeram ali um processo e a sorte caiu sobre Matias. E Matias foi escolhido como os 12. Nós vemos um pouco mais para frente também, quando o evangelho começou a se expandir, o rei Herodes, ele começou a ver que matar apóstolo dava ibope. E aí ele prendeu os apóstolos, prendeu Tiago, prendeu Tiago e prendeu Pedro. E aí ele matou Tiago, e aí o povo gostou. Aí ele falou assim, vou prender Pedro, vou deixar Pedro depois da comemoração da Páscoa, e vou mandar matar Pedro também, porque o povo gostou. Só que tinha uma coisa, a igreja que se reunia estava em oração para que Deus libertasse Pedro. Atos 12:5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Pedro estava guardado lá, estava na prisão, só que a igreja estava orando por ele. A igreja estava orando por ele. E até aqui é uma parte interessante que a gente vê que o anjo foi lá e libertou Pedro e fez com que as sentinelas fossem justiçadas porque não sabiam explicar por que Pedro tinha saído da prisão. Eu tenho uma frase aqui que talvez vocês tenham ouvido, mas eu tenho ela como do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz assim: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Quando nós trabalhamos pela nossa força, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Deus trabalha. E eu quero caminhar para o final, utilizando o versículo que vocês conhecem, 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim: orai sem cessar. Essa é a ordem nossa. Orai sem cessar. E aqui eu busco apoio no Augusto Nicodemos, que diz assim: o que é orar sem cessar? Você está feliz? Ora. Você está triste? Ora. Está doente? Ora. Estação? Ora. Tem dinheiro? Ora. Não tem dinheiro? Ora. Levou um tropeção? Ora. Bateu o carro? Ora. Não bateu o carro? Ora. Perdeu o horário de manhã? Ora. Orai sem cessar. Nas coisas boas nós gostamos, mas nas ruins, misericórdia, Senhor. Precisa orar aqui? Precisa. Orar sem cessar. E eu quero falar aqui rapidamente 5 pontos. Por que nós devemos orar sem cessar? Primeiro, porque nós dependemos dele para viver. Por que nós dependemos dele para viver? Porque leva-nos a uma dependência de criatura para Criador.
Sem Cristo nós não somos nada e não podemos fazer nada. A oração nos leva a termos uma consciência de quão pequenos e incapazes somos por nossas próprias forças. A oração faz com que sejamos humilhados e nos rendamos ao seu poder redentor. Segundo, porque somos fracos e inúteis. É necessário que oremos sem cessar, porque a oração nos leva a perceber que somos tão fracos que até mesmo o ato de nos humilhar perante alguém é impossível para nós. Muitos ainda pensam que a depravação do homem não foi total. O que isso significa? Muitos ainda acham que são bonzinhos. Muitos ainda, quando você vai conversar, dizem assim: mas eu não sou tão ruim assim. Eu sou bonzinho. Eu não mato, eu não roubo, eu não traio a minha esposa, eu sou bonzinho. Nós não temos noção, duas coisas que nós não temos noção: o tamanho do estrago que fez o pecado e o que aconteceu naquela cruz. Nós precisamos orar ao Senhor. Irmãos, nós todos nascemos pecadores. Todos nascemos pecadores. E todos nascemos caminhando a passos largos para o inferno. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós íamos para o inferno. E justamente, não é injustamente não, justamente, se você hoje crê que no Senhor Jesus Cristo, saiba que foi a graça dele operando na sua vida. Saiba que não foram as suas forças que fizeram isso, mas foi a graça do Senhor operando na sua vida. Algumas pessoas ainda pensam que a depravação do homem foi parcial e o homem continua bonzinho. Pensam que por mais pecadores que sejamos, ainda há algo de bom em nós, que eu não sou tão ruim assim. Não podemos esquecer que a graça de Deus é que nos capacita a fazer qualquer coisa. Terceiro, por que eu preciso orar sem cessar? Porque nós não temos consciência de quem nós somos. Quando levamos uma vida de oração, achamos que somos alguém. Quando não levamos uma vida de oração, melhor dizendo, achamos que somos pessoas muito importantes no reino de Deus. É verdade que Deus nos usa, mas é verdade também que Ele não precisa de mim nem de você. Jamais devemos pensar que sem nós, Deus não pode fazer as coisas. Ele pode fazer apesar de mim e de você. Devemos orar sem cessar porque nós somos orgulhosos. Por mais que leiamos a Bíblia, por mais que saibamos o quão falhos somos, nós ainda não gostamos de nos submeter a Cristo. O ser humano odeia ser rebaixado e se fazer escravo da vontade de alguém. Não gostamos disso. Queremos depender de Deus, mas ter certa liberdade e não querer a interferência do ser divino na nossa vida. Muitas vezes vivemos uma vida contraditória. Afirmamos que somos cristãos, mas não nos submetemos à vontade daquele a qual estamos alicerçados. Ou seja, se somos cristãos, irmãos, nós não podemos ser apenas simpatizantes de um nome chamado Jesus. Nós não podemos ser apenas simpatizantes de um homem chamado Jesus. Se somos cristãos, nós temos que ter uma vida de cristãos, uma vida de oração, uma vida de relacionamento. Por fim, por que eu devo orar sem cessar? Porque amamos a Deus. Se não oramos e não buscamos a Deus de fato, não podemos dizer que o amamos de verdade. A verdade é que muitos de nós procura encher os nossos cérebros com literatura e nos esquecemos de colocar em prática uma vida de oração. Não que estudar esteja errado, por favor, não me interprete mal. Mas o que eu quero dizer é que tudo isso tem que vir acompanhado de oração.
Será que é só comigo que é difícil orar? Ou será que vocês estão na mesma situação? É fácil orar, irmãos? Não é fácil orar, mas é uma ordem do Senhor. Orai e sem cessar. Esse é o papel de nós cristãos. Terminando, Moody disse o seguinte: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas sim para mudar as nossas vidas. Queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor incomode o coração de vocês, mas incomode mesmo, para que vocês busquem a Ele. Não há outro caminho para o cristão. A Bíblia diz assim, coloca diante do Senhor todas as vossas petições, todas as vossas ansiedades, todas as vossas súplicas, coloque diante do Senhor. Porque, irmãos, vamos ser sinceros aqui. Nós somos tão pequenos que às vezes nós achamos que temos segredos para com Deus. Se nós formos para o Salmo 139, nós ficamos envergonhados, porque lá está escrito, entre outras coisas, que Ele conhece as nossas palavras antes delas serem pronunciadas, que Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, Ele conhece os nossos pensamentos, e Ele conhece a cada um de nós quando nós ainda éramos informes. Ou seja, antes de nós termos nascido, Ele já conhecia cada um de nós. Então, se você tem aqueles pecadinhos de estimação, saiba que o Senhor conhece a cada um deles. Se você tem aquele segredo que só você sabe, o Senhor sabe deles. Então, queridos, fugiu a palavra aqui, mas se lance diante do Senhor, ore a Ele, busque a Ele, tenha uma vida de oração. Até eu estava lembrando aqui talvez eu não vá conseguir falar o versículo corretamente, mas se nós quisermos ter um país do Senhor, ou um estado, ou uma cidade, 2 Crônicas 7,14 não dá uma relação, falamos isso hoje, né? 2 Crônicas 7,14 nos dá uma relação. Lá diz assim, mais ou menos isso, se eu não falar o completo, vocês me perdoem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei a tua oração, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. 2 Crônicas 7,14. Pega na tua Bíblia e lê para você ver. Então, irmãos, se nós quisermos uma cidade do Senhor Jesus, um estado do Senhor Jesus, que salmo que o senhor leu aqui, pastor? 33. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. É isso? Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos o nosso país com o Senhor. Sabe qual que é o que nós temos que fazer? Pegar em armas? Não. Dobrar o joelho. Dobrar o joelho. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Amém?